Olá, meus queridos, minhas queridas, sejam muito bem-vindos à nossa ministração da Palavra de Deus, que tem por objetivo trazer uma reflexão para dentro da sua alma, fazer você, querido, buscar a resposta de Deus que já está dentro do seu interior. Lembre-se, nada daquilo que está acontecendo aqui fora no mundo externo, ele é simplesmente por si só a causa de todos os problemas que nós estamos enfrentando. A grande maioria esmagadora dos problemas que nós enfrentamos hoje do lado de fora no mundo externo, seja de qualquer natureza, relacional, financeiro, algum problema de saúde, seja em qual área for, queridos, normalmente ele está relacionado com uma causa interior nas nossas vidas. E essa ministração, como todas as demais, tem por objetivo dar as mãos para você através do Espírito Santo e te levar a viver uma vida de profundidade em busca de maneira inteligente das causas que estão causando, olha só, causas que estão causando essas consequências negativas em sua vida. Não invista tantas forças, tantos recursos, tanto da sua habilidade, da sua vida, tentando resolver problemas na esfera externa, se antes você não estiver trabalhando de maneira concreta e verdadeira no mundo interno, aonde você, o seu eu como gestor da sua vida, realmente está e se manifesta. Antes de você lutar e colocar todos os seus recursos e forças aqui fora, querido, dá uma olhadinha para o lado de dentro. E você vai ter a oportunidade de resolver causas importantes em sua vida, que vai atenuar, se não acabar por completo com as consequências negativas que você está enfrentando do lado de fora, no mundo externo na sua vida. Nós somos o reflexo do que nós somos internamente, querido. Se esse reflexo ele estiver deturpado, se ele estiver com algum tipo de problema, a nossa vida exterior vai naturalmente e inevitavelmente ter problemas também. E para te ajudar nisso, nós estamos com uma série nova nesse começo de ano, que é Desmascarando o Mundo. Para ajudar você na implementação dessa série, conhecer as armadilhas do mundo, conhecer onde elas estão sendo colocadas, sendo usadas dentro do nosso interior, e poder bloquear e poder colocar para fora esse mecanismo. Nós estamos desenvolvendo essa série que tem uma novidade, que é o nosso e-book totalmente grátis, totalmente gratuito, que você recebe quando você se inscreve no link que sempre está nas nossas ministrações devocionais, os nossos devocionais escritos também, nos nossos posts. Tem lá sempre o link, querido, ligado a essa série. Você recebe esse e-book totalmente grátis e você pode, através das ministrações devocionais e comparando também com o e-book, tendo-o como auxílio, você consegue entender e implementar essas verdades de Deus em sua vida, te ajudando, querido, a fugir de tudo aquilo que não vem de Deus para a sua história. Ainda nesse tempo de desespero e medo que muitas pessoas estão vivendo, é totalmente possível viver uma vida dentro do reino dos céus, dentro do reino de Deus, e Ele quer isso para a sua vida. Nós vamos falar agora, nós falamos sobre os mecanismos, um por vez, dos mecanismos de manipulação que o mundo tem para a nossa vida, e hoje nós vamos abrir essa nova parte da nossa ministração, da nossa série, falando sobre os conectores. Os mecanismos, eles são algo produzido pelo mundo. O mundo produz, nós não temos controle sobre isso. É o diabo que é o construtor e quem faz a gerência de tudo isso, usando os seus lacaios, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. E dentro de nós existem os conectores. Quando esses mecanismos encontram os conectores na nossa vida, querido, eles fazem verdadeiras barbaridades com a nossa vida. Agora, eu não tenho controle sobre aqueles que são os mecanismos de manipulação do mundo, mas Deus me deu controle sobre os conectores na minha vida, de maneira que se
algum mecanismo, ele vai tentar entrar dentro do meu coração e ele não encontra esse conector, ele não pode agir na minha vida. Então a nossa intenção é trabalhar dentro dos conectores, identificar sim os mecanismos onde eles estão agindo, mas trabalhar dentro dos conectores. E para isso eu quero compartilhar com você o que está escrito lá em Mateus capítulo 26, o versículo 41. Nosso Jesus, ele fala ele diz, né, esse versículo em um momento muito crucial, muito difícil da sua vida, ali no jardim do Getsemane, pouco tempo antes de ele ser preso, julgado e depois condenado à morte, queridos. E ele diz assim, quando ele encontra os seus discípulos dormindo: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Queridos, e é essa fraqueza da carne que desenvolve, dessa carne caída. Nós caímos lá no jardim do Éden, não foi Adão e Eva, querido, foi a humanidade, fomos nós. Caímos ali no jardim do Éden e nós temos então essa carne operando dentro das nossas vidas, que é justamente essa fraqueza da qual nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está falando. É por causa da fraqueza da carne que ela desenvolve e fornece esse ambiente de conectores que o mundo usa para causar muitos estragos dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, dentro dos nossos relacionamentos e das demais áreas da nossa vida. Por isso, querido, a palavra de Deus, principalmente o Novo Testamento, as cartas de Paulo, as cartas de João, as cartas de Pedro, Tiago, todas essas cartas, queridos, eles têm por objetivo sempre apontar para o mecanismo que está lá no mundo. Olha, você tem que ficar esperto com esse mecanismo, mas eles se concentram quando fala sobre essa batalha, em nós trabalharmos os conectores, aquilo que está dentro da nossa carne, que é fraca, que sempre fornece essa ponta de conexão com aquilo que o mundo quer lançar para a destruição das nossas vidas. Não se engane. O diabo está aí para matar, roubar e destruir. Não tem conversa com ele, não tem ambiente neutro. Ou eu estou com Deus, ou eu estou vivendo debaixo do jugo do diabo, sendo oprimido pela sua vida. Ah, mas eu sou cristão há 20 e tantos milhões de anos. Não importa, querido, porque nós não ganhamos o reino dos céus por ter uma carteirinha de alguma igreja ou simplesmente por a gente ter muito tempo de alguma religião, alguma coisa nesse sentido. Não tem essa formalidade. A nossa vida, ela é diária. Por isso que Deus nos chama a um relacionamento com Ele. Relacionamento é algo diário, é algo que tem que acontecer sempre, para que nós possamos, dentro desse relacionamento com a palavra de Deus, nós colocarmos esses conectores, queridos, mais longe, deteriorarmos esses conectores dentro de nós, tirarmos as forças deles verdadeiramente, para que os mecanismos de manipulação do mundo não encontrem conectores prontos dentro de nós para fazer essa destruição que o diabo vem causando na vida das pessoas. Ele não respeita a religião, não respeita a classe social, não respeita um monte de coisas que os seres humanos têm aí como diferenciação, né? Que é uma classe A, uma classe B, é assim, sabe? E vai dividindo as pessoas. Inclusive essa divisão é feita por ideologias terríveis e malignas que estão no nosso dia a dia, na nossa sociedade. É uma construção do diabo, mas ele mesmo não respeita absolutamente nenhuma desses grupos que estão lutando um contra o outro. Ele quer matar todo mundo. A ira dele é contra Deus, contra tudo aquilo que ele criou, contra nós. Porque, queridos, este é o processo. Ele é mentiroso, o pai da mentira, e vai fazer de tudo para destruir a sua vida, seja qual classe você acha que você pertence. Ele não dá a mínima para isso. Por isso, nós não temos como trabalhar no mundo. O mundo está produzindo seus próprios mecanismos, mas temos como trabalhar nos conectores em nossas vidas, e é isso que nós precisamos fazer. Eu elenquei também de 3 em 3 também, querido, tudo aquilo que nós estamos trabalhando dentro da nossa série. Eu elenquei também 3 conectores que nós temos que trabalhar nesses conectores para nós não
permitirmos que o mundo ele venha fazer o seu trabalho com os mecanismos de manipulação. E quais são esses conectores dos quais nós precisamos nos livrar? Queridos, o primeiro conector é o conector da ignorância. O que significa esse conector? É aquele conector aonde eu não conheço. E tudo aquilo que eu desconheço, eu acabo me tornando vítima daquilo que eu desconheço, querido. É como, por exemplo, no meu caso, que eu não tenho conhecimento sobre a mecânica de um carro, do meu carro, por exemplo. E quando ele quebra, por mais simples que seja, eu preciso atuar no mecânico, chamar esse mecânico para que ele possa resolver esse problema. Então, em relação ao meu carro, eu, Wagner, sou ignorante sobre a sua mecânica, sobre o seu funcionamento. Mas o carro, queridos, é algo externo, é algo que realmente existe um mecânico para ele resolver. Nós estamos falando aqui de serviços que tem pessoas capazes, especializadas para resolver. Você vai lá e ele resolve o seu problema. Mas eu estou falando aqui de algo que é extremamente importante para cada ser humano, que independente da sua profissão, da onde você está, se você não tiver essa noção daquilo que a palavra de Deus fala sobre você, sobre Deus, sobre as circunstâncias, sobre o relacionamento com os outros, naturalmente o diabo vai usar esta ignorância para atentar contra a sua vida. No meu tempo, né, de gabinete pastoral, atendendo as pessoas, uma das coisas que eu mais vejo é isso. A pessoa tem um certo tempo até de igreja e tantas coisas que ela já fez, já participou, já contribuiu, já fez tantas coisas pelo reino dos céus dentro de uma igreja, mas ela é ignorante em relação a si mesma, diante de Deus, diante da palavra de Deus, não consegue entender quem ela é para Deus, não consegue entender a sua identidade, não consegue viver diariamente a prática com Deus, acaba deixando e vivendo as coisas de maneira um tanto teórica, e viver as coisas de Deus de maneira teórica, né, dentro daquela caixinha. Então domingo pela manhã ou domingo à noite, sei lá, é o dia de me encontrar com a igreja, eu vou lá, depois que eu saio eu tranco essa caixinha e espero o próximo domingo. É tudo que o diabo quer para destruir as nossas vidas. Vida com Deus é para ser vivido de maneira prática, é para ser entendida, é para ser verdadeiramente trabalhada dentro dos nossos corações, como nós trabalhamos as nossas necessidades, as nossas coisas no nosso dia a dia, nossa rotina. Ela precisa estar dentro da nossa rotina de maneira séria, de maneira reflexiva, para a gente refletir, ter tempo de qualidade. Mas quando nós não temos, querido, essa ignorância, ela é um tremendo de um conector para que os mecanismos do mundo, mecanismo do medo, mecanismo do imediatismo, mecanismo dos desejos egoístas se conectem e façam o seu terror dentro das nossas vidas. Um outro mecanismo, um outro conector também que esses três mecanismos usam são os é o conector da necessidade. Nós temos necessidades como seres humanos em todas as nossas áreas, e essas necessidades são legítimas. Mas quando eu começo a viver focado na minha necessidade, quando ela sai do lugar onde ela deveria estar enquanto prioridade e ela atinge o lugar aonde Deus deveria estar, aonde a minha saúde deveria estar, onde os meus valores inegociáveis deveriam estar, aonde os meus relacionamentos deveriam estar, quando ela passa a fazer parte do centro em minha vida, queridos, é um tremendo de um conector para que o medo, o imediatismo, os desejos egoístas tomem conta da minha vida, querido. E aí nós ficamos desesperados, sempre achando que estamos correndo atrás das necessidades. Na verdade, nós estamos apenas respondendo à atuação de uma ferramenta do diabo em nossas vidas, do mecanismo de destruição nas nossas vidas. Não é verdadeiramente a necessidade que nós precisamos. E quando ainda nós chamamos de necessidade coisas que não são realmente necessárias. Então tem toda uma problemática dentro dessa questão. Mas quando eu coloco as minhas necessidades verdadeiras e legítimas no lugar aonde ela deveria ficar, nós conseguimos combater esses mecanismos com grande força dentro do nosso interior. E o último conector que nós vamos falar, querida, é sobre os apetites desordenados. Todos nós temos apetite, que é as nossas vontades.
mas quando eles ficam desordenados, nós começamos então a permitir que os mecanismos de manipulação do mundo, medo, imediatismo, os desejos egoístas, eles tenham proeminência dentro das nossas vidas. Cada conector desse não se conecta apenas a um mecanismo. Cada conector desse serve para que esses 3 mecanismos de manipulação do mundo se conectem a nós. Então, é relacionado ao conector da ignorância, tanto o medo, quanto o imediatismo, quanto os desejos egoístas podem se conectar. É claro que tem aí uma fusão de tudo isso, né? Cada um tem a sua porcentagem como se conecta, mas eles podem se conectar, assim como também eles podem se conectar ao conector da necessidade e ao conector dos apetites desordenados. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu queria que enquanto a gente falar sobre isso, você fosse refletindo para ver se eles estão em atuação na sua vida, para que nós possamos primeiro conhecer o problema, conhecer aquilo que está acontecendo, ter uma visão ampla, verdadeira, sincera de como nós estamos em relação à atuação do mecanismo do mundo, de manipulação do mundo, em relação aos conectores dentro das nossas almas, e a partir disso nós começarmos a trabalhar para que a gente possa quebrar essa corrente do mal que se estabeleceu dentro de nós, dentro do nosso interior, porque Deus não quer isso para as nossas vidas. Então marque aí, é o conector da ignorância, é o conector da necessidade, o conector dos apetites desordenados. São eles que conectam a nossa vida aos mecanismos de destruição, de manipulação do mundo, que é gerido pelo diabo e colocado garganta abaixo na vida das pessoas pelo mundo, imposto pelo mundo. Você vai perceber que você não tem controle sobre os mecanismos, mas você tem controle total sobre os conectores na sua vida. Basta um posicionamento no Espírito Santo de Deus, firme e resoluto através da sua palavra, que você consegue realmente tirar essas coisas dentro de você, minimizar essas coisas dentro de você, e dentro desse processo conseguir, queridos, viver o reino dos céus de maneira plena, de justiça, paz e alegria dentro da sua vida. Eu conto com você nessa jornada. Que Deus abençoe a sua vida e abençoe a vida da sua família.